Yuri, muito bom dia! A Copa Intercontinental escapou dos pés do Flamengo no Catar. O rubro-negro empatou com o PSG em 1-1 e o título ficou pela primeira vez com os franceses nas cobranças de pênaltis. O goleiro russo Safonov foi o herói da final. No Rio de Janeiro, o Botafogo anunciou a saída do técnico David Ancelotti e Thiago Silva rescindiu com o Fluminense. No São Paulo, torcedores tentam invadir reunião do Conselho. No Sul, o meu Inter confirmou o técnico uruguaio Paulo Pessolano. Já no Pará, Juan Carlos Osório é o novo comandante do Remo. E na primeira final da Copa do Brasil, Corinthians e Vasco ficaram no 0-0 com broncas de Memphis com substituição, discussão de Dorival Júnior com torcedor e Fernando Diniz colocou o resultado na conta do gramado. A finalíssima será domingo no Maracanã. Primeiro tempo de uma decisão onde imaginávamos e esperávamos uma outra reação, porém não aconteceu. Em razão disso, nem tudo está perdido, vamos ter calma, vamos ter equilíbrio, é um jogo de 180 minutos e ainda teremos 90 deles muito importantes lá dentro do Maracanã. Eu compartilho que a gente jogou melhor e mereceu vencer o jogo, mas eu não tenho sentimento de frustração e nem acho que foi um ótimo resultado, nem uma coisa nem outra. Eu acho que vai se decidir no Maracanã. O que fica para mim é um sentimento bom do que o time fez. O time talvez tenha sido defensivamente a melhor partida do Vasco sob o meu comando. A gente foi muito obediente. Muito triste por perder, né? Não gosto de perder, não gosto dessa sensação. Claro que estivemos tão perto, né? Disputa de pênaltis, mais perto que isso contra uma equipe desse nível muito difícil. Mas não foi possível. Eu saio daqui com gosto amargo, uma medalha de prata. Então, não saio muito feliz. E o título da Copa Intercontinental ficou com o PSG, mas foi emocionante, prorrogação, penalidades, assunto para já. E vamos falar de Copa do Brasil, Mercadão da Bola, muita coisa acontecendo. Cicinho, aquele bom dia bem especial, o PSG faturou seu primeiro título de Copa Intercontinental e foi nos pênaltis, mas o Flamengo lutou muito. Bom dia, Renata. Bom dia, amiguinhos. O Flamengo não deixou barato, não. Então, demonstra também a força do Mengão. Parabéns, né, aos jogadores, a todo o empenho. Lógico que o título coroaria, né, esse brilhante ano do Flamengo. Mas o que o Flamengo apresentou em campo deixou o torcedor orgulhoso, viu, Renata? Edu Dracena, hein? Copa do Brasil. Quero falar com o Ronaldão também sobre isso. Vimos um jogo bem ruim do Corinthians. O Vasco foi melhor, mas perdeu a chance de abrir o placar e levar uma vantagem para o Rio de Janeiro. Bom dia para você. Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. Para quem já estava comemorando o título aqui ontem, com o troféu e tudo, eu acho que agora, de repente, caiu a ficha, né? Porque ontem, realmente, o Vasco foi muito melhor do que o Corinthians. Mas muito mesmo. Poderia ter sido com a vitória. Mas a gente sabe que o próximo jogo é uma outra história. Mas agora, jogando Maracanã, casa cheia, não sei não, hein? Ronaldão, o Corinthians não aproveitou o apoio da fiel corintiana para estar lá, para poder vencer a partida, mas tem um jogo no Rio de Janeiro. O Corinthians jogou muito bem diante do Cruzeiro em Minas e pode repetir a dose. Bom dia. Bom dia, menina Renata. Bom dia, seus cavalos. O Corinthians foi o que foi no Campeonato Brasileiro. Jogava sempre mal em casa, jogou mal em casa e perdeu para muitos times pequenos em casa. O Corinthians não joga bem. Agora, uma coisa ficou dita e escrita. O Corinthians não perde na arena para o Vasco. E nunca perdeu. Que coisa, hein? Meu Deus. Agora comemorar a vista, Edu. Vou deixar pra você. Calma, irmão. Calma. Domingo tem mais. Muito bem, a gente vai continuar com tudo sobre a Copa Intercontinental, o título do PSG, o 0-0 entre Corinthians e Vasco na Copa do Brasil. E a Band tem competição acontecendo por aqui. E agora mais notícias lá no canal Jogo Aberto do YouTube. A maior competição da África está de volta. Com o país sede Marrocos recebendo Comores. Gol!
Copa Africana de Nações é na Band. Muito bem, voltamos para falar de Copa Intercontinental aqui no Jogo Aberto. Muita torcida para o Flamengo, o time foi guerreiro, levou para a prorrogação, depois para os pênaltis. Mas aí, na hora decisiva, os franceses ficaram com o título e ao Flamengo resta o consolo de que fez uma grande campanha no Catar. O Catar montou uma festa para o PSG celebrar. Moradores locais estavam torcendo pelo time francês, que é patrocinado pela monarquia do Golfo. Mas os flamenguistas são bons de festa. E desde as primeiras horas do dia, o deserto foi pintado de vermelho e preto. Vamos ser campeão, vamos fazê-lo! E por tudo que o time apresentou esse ano, havia confiança no bimundial. Mas não foi dessa vez. O PSG começou melhor, dominou as ações e assustou logo aos 10 minutos. A bola tinha saído antes em uma atrapalhada do goleiro Rossi, alívio rubro-negro. O gol francês saiu ainda no primeiro tempo. Doué cruzou, Rossi tentou salvar uma bola que parecia perdida, mas acabou espalmando no pé de Kvaratskhelia. Depois do intervalo, veio a reação do Flamengo. Pênalti de Marquinhos em Arrascaeta. O VAR entrou em ação e confirmou o lance. Jorginho bateu com categoria e deixou tudo igual. No Rio de Janeiro, bares lotados, torcida reunida, explosão de alegria com o empate. No fim do tempo normal, o PSG ainda teve a chance da vitória. Marquinhos, ele de novo, perdeu um gol inacreditável. Na prorrogação foi mais entrega do que tática. O Flamengo brigou por cada bola, lutou até o limite, mas o gol não veio. A decisão foi para os pênaltis. Primeiro, De La Cruz converteu para o Flamengo. Vitinha também fez pelo PSG. Saúl acabou perdendo. Dembélé, eleito o melhor do mundo, bateu mal, isolou a bola. O atacante Pedro também parou nas mãos de Safonov. Nuno Mendes converteu para o PSG. Safonov pegou o pênalti de Léo Pereira. Barcola acabou perdendo. Safonov, ele de novo, pegou a cobrança de Luiz Araújo. Não posso tirar mérito do cara, agora pegou 4 pênaltis. Não dá para tirar mérito nenhum dele. Obviamente tem um estúdio detrás dos pênaltis, ele tinha sua toalha lá nos pênaltis. Os batedores do PSG também bateram bem, eles mudaram muito do que vinham fazendo também. Provavelmente o goleiro hoje do PSG deve ter estudado muito bem, só simplesmente por ele esperar o pênalti do Pedro, por ele ficar no meio no pênalti do Léo. Parece que ele viu o nosso treino ontem. PSG campeão mundial. Mais je pense qu'on a fait un très bon match, ça a été très difficile. On savait de la difficulté du match avant pour la qualité de Flamengo, ils ont joué très bien. On est content, on continue à gagner des trophées et je pense qu'on a mérité ce trophée. Foi uma derrota dolorida, mas o Flamengo sai daqui de cabeça erguida. Não só porque conseguiu fazer um bom jogo contra o Paris Saint-Germain, sobretudo no segundo tempo e na prorrogação, mas também porque pode olhar para 2025 e se orgulhar da temporada vitoriosa. Se você pegar esses últimos anos, o Flamengo sempre esteve conquistando coisas importantes. Tivemos a possibilidade de mais uma vez jogar uma final. Isso é para poucos jogadores. E a gente já jogou 2 aqui com esse grupo. Então, com certeza, a nossa motivação para o ano que vem vai ser a mesma. A gente sempre aspira para querer ganhar tudo. Muito triste por perder, né? Não gosto de perder, não gosto dessa sensação, mas ao mesmo tempo muito orgulhoso dos meus jogadores. O que eles fizeram hoje é histórico para mim. O que você falou que foi legal, você viu? Não, foi legal pro Felipe porque foi a primeira que ele disputou e disputou lá, honrou a camisa do Flamengo. Ele não foi passear. O time todo dele concentrado. Depois chegou uma hora dessa competição, na prorrogação, que não tem mais tática, não tem, é coração, é alma. E foi entregue. Lembrando dos pênaltis, Hugo, você vai para a seleção brasileira, filho, porque para pegar pênalti é só você e o tal do Safonov aí. Esse Safonov, ele não tinha uma toalha, Cicinho. A toalha dele era touch.
tinha LED, tinha 25 mil gigas, porque ele viu todo mundo e acertou o canto. Acertou o canto, e quando ele não quis acertar o canto, ele acertou o meio. Eu não Esse entendi o menino que ele tem falou. um pacto com a bola e o pênalti, meu Qual Deus. time que foi passear lá? Hã? Qual time foi passear lá? Teve um monte no meio do ano que foi passear e voltou. Onde? Ah, tá bom. O Palmeiras perdeu pro Chelsea 2-1 no sufoco também. Ah, nossa senhora. Na verdade, o Flamengo, claro, a expectativa sempre é positiva, mas a gente sabe do poder que tem um time europeu. Ainda mais o PSG, tem um grande treinador, o melhor do mundo, o melhor jogador, Dembélé, que ainda desperdiçou uma penalidade, entrou só no finalzinho, dá pra ver que ainda não tá 100%. Mas o PSG, ele não quis jogar, ele fez o gol e aí resolveu administrar a partida, tomou um susto, viu a prorrogação acontecer e nas penalidades o Flamengo viu esse goleiro, esse Safonov, nem era titular, não tinha histórico de pegador de pênaltis e pegou 4 cobranças do Flamengo. Impressionante, parece como o Felipe Luiz falou, né? Que assistiu o treino do Flamengo, das batidas no treinamento. Agora, o PSG, Renato, que a gente viu, um time que realmente ficou com a posse de bola, é um time que gosta de ficar com a bola, mas não tinha profundidade, sabe? Parecia que estavam desinteressados. Por mais que o PSG saiu vencendo, mas não estava convencendo não, porque o Rossi não tinha pego também nenhuma bola. E aí, se não fosse aquele gol que anulou lá, que a bola tinha saído, realmente saiu, não teria nada. E aí realmente houve ali uma falta de comunicação, houve ali a falha, mas mesmo assim a gente viu um PSG tocando muito a bola, parecendo desinteressado, achando que ia fazer o gol a qualquer momento, e o Flamengo foi gostando do jogo. O Flamengo é um bom time. E o Flamengo deu sim trabalho, a gente aqui brinca aqui, é questão de rivalidade, mas a gente também tem que ressaltar sim o trabalho que o Flamengo fez, o Felipe Luiz, seus jogadores, não respeitaram a equipe do PSG, foi pra cima, marcou, jogou, só que a gente sabe que o futebol é feito de detalhe. E esse detalhe, de repente, numa batida de pênalti, numa cobrança de pênalti, pode decidir um campeonato como decidiu. Mas parabéns pelo campeonato, eu acho que para muitos aqui, de repente, o vice-campeonato não vale, mas vale sim, porque são poucos que estão lá. Então, a gente tem que valorizar, sim, o trabalho que foi feito no Flamengo. Passou por 2 times interessantes e aí chega na final com o PSG. Agora, Cicinho, a gente sabe que o Flamengo, para os brasileiros, sai do Campeonato Brasileiro, da Libertadores e já vai disputar diretamente o Intercontinental. Não tem muito tempo, eu acho que a preparação foi até melhor do que se imaginava. O Flamengo vai às penalidades, só que aí apareceu o herói improvável, o cara que não era titular, o cara que não tinha destaque. E aí a gente viu o Safonov sendo realmente aquele que vai ganhar o bicho, o bônus, não é? Os colegas têm que agradecer e muito o que ele fez. Exatamente. Foi uma noite mágica pro goleiro, né? O momento que o goleiro Nessas horas é bom ser goleiro, né, Cici? Nessas horas é bom ser goleiro. Mas assim, eu vou analisar mais o lado do Flamengo, Renata, porque o torcedor flamenguista tem que ficar muito orgulhoso, creio eu, que também o Felipe Luiz. Por quê? Obviamente que é ruim você perder um campeonato mundial, né? Eu não sei como que é isso. O Ronaldo também não sabe, o Edu já sabe. Então, assim, mas a questão que fica o sentimento, sabe o que é? O Felipe, ele fez exatamente o que é acostumado a fazer. O problema é se ele tivesse tentado inventar. Aí hoje ele poderia estar lamentando, olha, se eu tivesse feito como antes, talvez nós tínhamos ganho. Mas o Felipe, ele manteve. A prova disso é o quê? Substituições. O principal batedor de pênalti foi substituído porque estava cansado. Então o Flamengo, em momento algum, pensou em levar a disputa para o pênalti. E pensou o quê? Em ganhar, em tentar resolver ali. Não deu certo, foi para os pênaltis. Achei que faltou um pouquinho mais de concentração. E aí entra essa questão. Talvez o Léo Pereira esteja se lamentando hoje. Porque eu não bati como foi na final da Libertadores. Da maneira que eu sempre bato. Mas mudou? Ok. Flamengo, parabéns. Jogou de igual para igual com o Paris Saint-Germain. É motivo de comemoração. E vai ser, em 2026, a equipe a ser batida novamente. E não perdeu nessa competição, perdeu nos pênaltis. Foram 3 jogos. Ele ganhou 2 e empatou o último. Como não perdeu? E foi pros pênaltis. Ele não perdeu o jogo. Eu não entendi. Empatou, teve prorrogação. Então divide o troféu. Divide o troféu, então não O que eu tô querendo dizer é que eles foram e competiram. Não tiveram medo, não. Não foram passear. O Flamengo foi lá, dividiu e nos pênaltis levou as alças. Esse Safonov aí, esse menino, ele tem um pacto com a bola, alguma coisa. Agora, a polêmica maior é justamente a batida aí do Pedro. E aí, se o goleiro adiantou ou não, teve a revisão, acabaram validando, deixaram, seguir a história toda. E aí a torcida do Flamengo se lamenta, porque as imagens já estão rodando, a internet, aquela coisa toda.
Então fica esse prejuízo aí para o Flamengo, mas o goleiro, o Safonov, gente, é raríssimo. 4 cobranças. Porque não é que o cara chutou para fora, como o Dembélé, ele defendeu. Eu tô na história do Corinthians pegando 3 pênaltis numa competição e o Hugo também. Quando foi pros pênaltis, pegamos 3. Agora 4 é difícil. E me lembrou muito o Rogério Ceni, o Zavalon, velho. Quando o Pedro vai na bola, ele já tá quase no pé do Pedro. Meu Deus. Mas muito adiantado, é isso? Muito adiantado. Mas falaram que ele tava com o calcanhar, não sei o quê. Os caras criam a moda agora jogar de espora, né? Sabe que as então, se o cara jogar com o pé pra trás, o goleiro jogar com o pé pra trás, que nem Curupira, ele vai estar sempre em cima da linha. Mas o que todo mundo sabe é que a torcida do Flamengo é um show, é um espetáculo à parte. No Catar ou fora de lá, todo mundo torcendo, vibrando, apoiando e querendo esse título que acabou com o PSG. Vamos ver como é que a torcida se comportou. A cidade foi colorida de vermelho e preto por todos os cantos. O torcedor rubro-negro estava confiante em ter o mundo de novo. Assim que a bola rolou, a euforia se transformou em olhos atentos e concentrados em cada lance. A primeira reação foi de lamento, quando Rossi errou e os franceses abriram o placar. Mas não valeu, a bola tinha saído, gol anulado. Acontece que o argentino voltou a falhar e que Kvaratskhelia mandou para a rede. 1-0. Quando o Pulgar subiu mais alto que a marcação, a galera suspirou, mas a bola foi para fora. A esperança do torcedor voltou no segundo tempo. 15 minutos do segundo tempo, vocês podem ver a festa da torcida do Flamengo. Ó. O juiz acaba de marcar pênalti no Arrascaeta, cometido pelo Marquinhos, e pode ser o momento de empate do time rubro-negro. E quando o Jorginho bateu na bola, a galera foi ao delírio, 1-1. Em meio à tensão, não importava o lugar do Rio de Janeiro. O torcedor flamenguista foi para a prorrogação confiante, principalmente após o gol perdido por Marquinhos no último minuto. Ele fez o pênalti, perdeu o gol agora. Ele se diz Corinthians, mas eu tô achando que ele é Flamengo. Mais 30 minutos de chances trocadas. Empate mantido. E a fé ganhou espaço na festa. A chance de colocar outra estrela na camisa dependia apenas de 5 chutes. Rossi ainda facilitou para o Flamengo. Defendeu uma cobrança. Dembélé, melhor jogador do mundo, isolou. Mas o problema estava no ataque. 4 dos 5 cobradores rubro-negros desperdiçaram. E o PSG venceu o primeiro título mundial da história. Apesar do resultado, fica o sentimento de orgulho, de uma temporada fantástica. Em 2025, o Flamengo empilhou títulos. A gente competiu com o melhor time do mundo. Isso pra mim é uma vitória gigante. Ainda na cidade maravilhosa, além do Flamengo, a repercussão da Copa Intercontinental, David Ancelotti não é mais o técnico do Botafogo e o Thiago Silva, zagueirão, rescindiu o contrato com o Fluminense. O ano de 2026 ainda nem começou, mas a dupla Fluminense e Botafogo já está agitando o mercado da bola. As notícias, no entanto, não são tão positivas assim. No caso do tricolor carioca, a notícia é a que nenhum torcedor desejava: a confirmação da saída do zagueiro Thiago Silva. O atleta optou por seguir por um outro caminho e rescindiu o seu contrato com o Flu. A expectativa é de que ele acerte o seu retorno ao Milan da Itália. O Chelsea, seu ex-clube antes de vestir a camisa do Fluminense novamente, poderia ser outro destino, além da possibilidade do encerramento da carreira de um dos maiores zagueiros da história do futebol mundial. O agora ex-camisa 3 tricolor nunca escondeu a saudade da família, que vive em Londres, e isso foi fundamental para a decisão de deixar o Brasil. Quem também perdeu uma peça importante para 2026 foi o Botafogo. O Glorioso anunciou na última tarde a saída do técnico David Ancelotti e terá um novo comandante
para a próxima temporada. O comunicado do italiano chegou após a diretoria informar que demitiria Luca Guerra, preparador físico. O técnico afirmou que só ficaria no Glorioso caso toda a comissão técnica permanecesse. A direção do clube não aceitou e, por isso, David não é mais o treinador do time. A partir de agora, Textor vai centralizar a decisão de quem comandará o Botafogo em 2026. Surpresa para você, Cicinho, David Ancelotti não permanecer, porque o final de campeonato do Botafogo foi crescente. O Botafogo conseguiu bons resultados, em algum momento até oscilou, mas terminava melhor a temporada. Não, surpresa não, até pelo que apresentou o decorrer da competição, né? Algumas irregularidades, o torcedor não concordando com algumas escalações. Então, assim, a gente, se tratando de futebol brasileiro, o Textor aí, a gente não pode ficar surpreso. Mas, assim, o Botafogo acredito que poderia ter permanecido, porque é um treinador novo, enfrentou a dificuldade na qual todos os treinadores enfrentam, então acho que era momento de manter. Edu, quem para você deveria ser o novo técnico do Botafogo? Não um nome, mas o perfil. Renata, um perfil, eu acho que aquele perfil que mais experiente, é um treinador que chega com mais nome, né, do que os jogadores, porque a gente viu que auxílio? O Ancelotti estava começando, era o primeiro trabalho, então de repente um treinador com mais casca, de repente Renato com mais... pode ser um bom nome, tem vários, o Cuca, né, tem uns nomes aí, tem o Cuca, tem o Roger Machado. Será que eles não vão buscar um técnico estrangeiro? Eu não duvido nada. Agora, Renata, analisando assim friamente o futebol, quando você de repente quer mandar um cara embora, mas você não sabe como, o que ele faz? Mexe nos auxiliares. Vou mandar o auxiliar embora e daqui a pouco o cara vai se doer, então eu saio junto com ele. Então, acho que para mim essa coisa assim de o Botafogo queria eu já mandar ele embora, só que não sabia como. Seria muito ruim o Botafogo mandar embora. Aí eu falei, então vou mandar o preparador físico embora, que ele vai sair junto. Eu acho que, para mim, de fora analisando, eu acho isso. Aquela história de unir o útil ao agradável. Ronaldão, Thiago Silva não fica no Fluminense, já rescindiram o contrato. Muitos dizendo que o destino dele pode ser o Milan, voltando ao futebol europeu aos 41 anos. E falaram que ele ia aposentar, né? Como é que vai aposentar do jeito que terminou o campeonato, jogando da forma que jogou? Né? Talvez a família também não se adaptou a essa volta aí, o cara jogou mais tempo fora do que aqui no Brasil, aí chega no Brasil essa doideira toda aqui, o cara, primeira brecha, ele vai embora. E que ele continue seguindo essa linha de treinamento toda e que ele converse muito também com o Fábio, mesmo na distância, porque o Fábio está com 45 anos, parece um menino. E eu espero que o Thiago continue sendo esse menino aonde ele for, que ele merece. Agora vamos falar de Copa do Brasil. A expectativa maior era por uma grande atuação do Corinthians, incentivado pela sua torcida. Não aconteceu. O Vasco teve as principais oportunidades lá na Arena do Timão e teve muita coisa. Dorival discutindo com o torcedor, o Memphis da bronca com a substituição do Dorival, Yuri Mateuzinho, uma treta entre os colegas e o Diniz culpando o gramado pelo resultado. Gente, 0-0. Vai ter Bidu Teteia hoje? Bidu Teteia. No primeiro jogo da final, a Fiel representou nas arquibancadas mais de 47 mil corintianos, com direito a mosaico e provocação, relembrando o título do Mundial de 2000, conquistado em cima do próprio Vasco. A torcida pedia sangue no olho. Breno Bidon, logo no início, tratou de mostrar que não faltaria raça. O Vasco mostrou também que não veio em São Paulo para passear. Nesse lance, Rayan recebeu de Andrés Gomes livre. Ficou cara a cara com Hugo Souza. Colocou a bola na rede, mas estava impedido. O time carioca contava com toda a experiência de Coutinho. Tabelou com Nuno, que acionou o PH. O lateral buscou o Puma. Não rolou. Garro voltou ao time titular e apareceu bem nessa cobrança de falta. André Ramalho desviou e Yuri Alberto mandou para o gol. A bola acabou sobrando para Memphis Depay, livre na pequena área. Ele saiu comemorando, só que a bandeira subiu. Outro impedimento. O Timão pecava demais na saída de bola. A equipe carioca se aproveitava desses erros. Puma teve chance, demorou para definir.
Aliás, essas chances perdidas pelo Vasco caíram na conta do bom gramado da Arena. Não achei que faltou capricho para os jogadores. O que eu acho, assim, tem um pouco a tensão da partida, mas eu acho que mais prejudicou que o campo do Corinthians é um campo diferente. É diferente para conduzir, é diferente para dominar. Você vê que muitos jogadores erraram passe, não são acostumados a errar. É um pouco parecido com o que acontece na grama sintética aqui. O campo é excelente, é muito bom, só que é um campo diferente. Ele tem um tempo diferente, principalmente essas bolas de mais precisão. Mesmo com as mudanças feitas por Dorival Júnior no segundo tempo, foi o time de Diniz que esteve mais perto de marcar. Barros, de cabeça, carimbou a trave. Um pouco antes desse lance de escanteio, Mateuzinho e Yuri Alberto se desentenderam. Hugo precisou separar. Todo mundo quer ganhar. E as coisas, quando não estão acontecendo da forma que a gente imagina, acaba que a cabeça fica um pouco quente. E aí, na verdade, eu fui apartar ali uma discussão entre a gente, mas que era uma discussão para nossa melhora, para a gente melhorar, para a gente tentar entender o que estava acontecendo no jogo. Talvez hoje, por ser uma final, as câmeras fiquem mais atentas a esse tipo de detalhe, mas eu vejo isso de uma forma totalmente natural. São coisas que normalmente ficam tudo dentro de campo. Também na bola parada, e dessa vez sem briga, Gustavo Henrique arriscou pelo lado do Corinthians. O sistema defensivo vascaíno foi muito elogiado pelo professor, também não é para menos. Léo Jardim defendeu até com o pé o chute de Yuri, que já estava impedido. Foi uma situação muito rápida, em que foi uma bola cruzada e ele acabou chutando a bola no meu contrapé e eu consegui deixar o pé para tirar a bola. Já no finalzinho, o holandês Memphis Depay foi substituído por Dieguinho e não escondeu a insatisfação com Dorival. Memphis ficou 2 dias no departamento médico. Sabia dessa informação? Então está explicada a alteração. Tem hora que você tem que pensar um pouquinho na frente, porque se acontece a partir dali uma lesão, nós não o teríamos para o domingo. Eu vejo com bons olhos que ele está querendo jogar, está querendo estar em campo, está querendo ajudar. Não vejo isso como uma forma de desrespeito. Dorival também deixou o campo de cabeça quente, discutiu com alguns torcedores. Tenho o máximo respeito pelos torcedores e entendo toda e qualquer reação em qualquer momento, em qualquer circunstância. Mas é o mesmo que sempre, que frequenta aquele setor ali há um bom tempo. Ele tem todo o direito de falar o que ele quiser. Agora, falando as coisas que ele falou, ofendendo, sendo ofensivo como ele foi, ele vai ouvir, porque ninguém tem sangue de barata. 0-0 em Itaquera e se tratando de uma decisão, faltou criatividade, principalmente dos donos da casa. Agora é no Maraca. Está tudo em aberto para o segundo jogo da final, domingo, no Rio de Janeiro. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis. O Vasco quer conquistar o segundo título da Copa do Brasil e o Corinthians sonha com o tetra. O Vasco foi bem, não tenham dúvidas disso. Nossa equipe sentiu muito a partida de hoje. Nem tudo está perdido. Vamos ter calma, vamos ter equilíbrio, é um jogo de 180 minutos. Eu compartilho que a gente jogou melhor e mereceu vencer o jogo, mas eu não tenho um sentimento de frustração. Talvez tenha sido defensivamente a melhor partida do Vasco sob o meu comando, vai se decidir no Maracanã. O telão da Arena deu o recado. A Fiel vai invadir o Rio, mas nas arquibancadas o domínio será carioca e os ingressos já estão esgotados. Cenário perfeito para uma final histórica entre dois times que merecem um momento de alívio. A equipe do Vasco veio numa proposta que teve sucesso hoje, mas a nossa equipe tem uma capacidade muito boa de conseguir chegar lá no Rio de Janeiro e conquistar esse título. A gente tem que manter a cabeça tranquila. A gente tem muita chance para sair daqui com a vitória, mas domingo a nossa torcida vai estar lá, já esgotou os ingressos, então nossa torcida vai fazer uma festa linda. Se Deus quiser, vamos sair com a vitória e sair campeão de lá. Edu Dracena, vamos começar a avaliar a questão do Vasco da Gama. Porque jogou melhor, criou oportunidades, poderia ter feito 1-0, 2-0 no placar, não fez. Porém, o empate na casa do adversário e a decisão sendo no Maracanã também é legal para o Vasco. Qual é a sua sensação em relação a não ter conseguido vencer e poderia ter feito, mas ao mesmo tempo, agora a torcida do Vasco é que vai estar apoiando mais presentemente? E que vai lotar o Maracanã nesse jogo de domingo, Renata. O Vasco, uma postura assim ótima que eu vi no Vasco. Teve atitude, marcou em cima o Corinthians, não teve medo de jogar.
Eu acho que a característica do Diniz é essa, que ele fala sempre a palavra coragem. Então, ontem o Vasco teve coragem para jogar no Neoquímica Arena, porque não é fácil, casa cheia. Muitos aqui se davam que ia golear, já ia acabar o campeonato no primeiro jogo, e a gente viu que isso não aconteceu. E, pelo contrário, como você bem disse, Renata, era para o Vasco sair com a vitória. O Vasco ganhou o meio de campo, engoliu o meio de campo do Corinthians. E isso faz com que o Vasco entre no próximo jogo já com a confiança lá em cima, apesar que o Vasco oscilou muito na temporada. A gente espera que ele não possa oscilar agora nesse jogo final. E o Diniz é um excelente treinador. O Diniz escalou muito bem a sua equipe, os jogadores entenderam, tiveram comprometimento na marcação e nenhum jogador só ficou jogando com a bola, pelo contrário, o Coutinho vindo marcar. Renato, era impressionante o que ele fazia. Por mais que tecnicamente não estava bem ontem, mas ele recompôs, ele ajudou na marcação. Então, eu entendo assim, o Vasco, claro, poderia ter saído com um resultado melhor, mas também não é tão ruim assim não levar esse empate para o Rio de Janeiro. Ronaldão, sua expectativa era de um resultado positivo, que não tomaria gols, e de fato não tomou, mas não fez gols. O Corinthians, mesmo com a Fiel, mesmo jogando no seu estádio, teve uma das piores atuações. Muitas vezes reclamamos do Corinthians no Campeonato Brasileiro em casa e parece que ele repetiu o roteiro. Repetiu o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro foi assim. O Dorival, ele não está em sintonia com a Arena. Essa que é a verdade. O Dorival não está em sintonia com a Arena. Todos os jogos que fez ali comprometeram, sim. Tanto é que o último dessa competição ele perde para o Cruzeiro em casa. Mas o Vasco com o Diniz foi um Vasco guerreiro. O Vasco muitas vezes bloqueando o meio de campo. Foi aí que não tinha espaço. O próprio Memphis, o próprio Garro também, que ficou apagado no jogo. Então, o estudo que o Diniz fez deu tudo certo. E o grande azar do Vasco, que eu percebi, o grande azar do Vasco, veja bem o que eu vou falar, foi ter vocês torcendo para o Vasco, porque vocês são pé gelado, vocês já estão de férias e vocês torcendo para o Vasco. Eu acho engraçado, porque eu falei que o placar seria 2-1 para o Corinthians e errei. Porque o Vasco tinha tudo para ganhar o jogo ontem, porque jogou mais, ele se expôs mais. Parecia que estavam jogando em casa o Vasco. E o Corinthians sentiu essa marcação. O Dorival se perdeu até. Ele deveria já ter vindo com o time no segundo tempo, já com as mudanças. Ele espera 5 minutos para fazer a troca. Eu falei, o Dorival ficou louco. Ele falou que muitas vezes ele não substitui tão rápido assim no intervalo, porque ele prefere primeiro reposicionar a equipe. Porque ele conversa, aí ele espera 15 minutos. Foi assim o Campeonato Brasileiro todinho em casa. Ele toma um sacode no primeiro tempo, aí ele vem pro segundo tempo, ele conversa com o time no vestiário. Olha, gente, a postura tem que ser outra. Aí ele espera 15 minutos para mexer. E ontem, no desespero, ele já mexeu no time dele. Quer dizer, ele passa uma mensagem dentro do vestiário e no campo ele mostra outra. Então, o Dorival se perdeu porque o Diniz, parabéns, você amassou o Dorival. Mas é o primeiro jogo, hein? E na Arena o Vasco não ganha. Fique bem claro. Você não falou que a torcida joga, que a torcida incentiva. E aí, por que então a torcida não jogou ontem? Eu vou te explicar. A torcida não jogou ontem, porque você fala que é a torcida. Olha como o cara fica de férias, desesperado. Eu vou te explicar. Ontem era um jogo pro Corinthians perder. Só não perdeu por causa da sua torcida. Porque ontem o Corinthians foi envolvido dentro de campo. Só que fora... o clima, que veio. Ali a Arena tem isso aí. O Corinthians só não perdeu porque perdeu pro Cruzeiro, perdeu pro Ceará, perdeu pro Bahia, goleou o Inter. O Inter também. Aí então é isso aí. O Corinthians não estava preparado pro jogo ontem. O Corinthians estava preparado pro jogo ontem. E só não perdeu devido à sua torcida. Você quer ouvir isso, né? Então você escuta. Por causa da sua torcida, o Coringão lá empatou 0-0, jogo ruim pro Corinthians. E com a sua torcida empatou o jogo. Cicinho, se você tá no time do Vasco, termina a partida 0-0 e sabe que a decisão vai ser na sua casa, qual é a postura dos jogadores do Vasco? E ao mesmo tempo, o Corinthians sabe que precisa reagir para ontem, porque vale título. Manter a mesma confiança. Melhorar na questão ataque, né? Porque o Vasco também ficou devendo no ataque. O Coutinho, do meio para frente ali, ficou devendo, teve oportunidade de deixar os companheiros em condições de fazer gol. O Ryan jogando abaixo, né? O único que estava tentando ali era o Andrés. Então, assim, o Vasco foi melhor do que o Corinthians, mas foi também um jogo bem feio. A estratégia do Corinthians deu certo, por quê? A estratégia do Corinthians era ter todos os jogadores com cartão amarelo
pendurado para o último jogo. Então acabou dando certo, até entendo que o Corinthians jogou mal por conta desse possível receio. Eu acho que o Corinthians estava receoso. Você está desmerecendo o Vasco, então, porque o Vasco jogou muito bem. Não, mas se o Vasco tivesse jogado melhor, teria ganho, porque o Corinthians jogou muito abaixo. E aquela história, o Corinthians, quando ele é favorito, ele se borra. É o quê? Ele se borra, como aconteceu esse ano todo. O Corinthians entrou como próximo jogo, quem é favorito? O Vasco. Pode ser que o torcedor corintiano crie uma grande expectativa aí por conta do favoritismo. Mas só uma coisa, o Cruzeiro também, quando jogou com o Corinthians, na sua casa acabou o Vidal machucado e o Romero foi um cartão até discutível. E ganhou do Corinthians a próxima partida. Eu não acho que o jogador tem que entrar pensando no próximo jogo. Ah, mas tem duas. Se faz um resultado elástico em casa, você se preocupa bem menos com o jogo do Rio, né? Mas eu falo isso com o sentimento de ex-atleta, Renato. Porque é difícil você entrar no primeiro jogo da final sabendo que você tem cartão. Isso já aconteceu comigo, já aconteceu com companheiros. Então, tem uma outra jogada que você tem que matar a jogada. Você pensa duas vezes. Eu soubesse, eu não tinha ido fazer o jogo. Acontecia isso aí não. Entenda bem, não estou falando que o Corinthians poupou. Mas a postura dos jogadores, com exceção de Ranieri, que não estava pendurado, e eu acho que o... Quem que ficou fora por causa de cartão? Quem ficou fora? Do Corinthians. Ninguém. Mas qual o lance, de repente, que era para chegar e não chegou? Não é Entendeu? qual lance. Edu, a questão é essa. Se o Corinthians ele tem a obrigação de ganhar, ele precisa sempre querer mais. E quando você quer mais, automaticamente, ou você vai ter contato físico. Então é mais nesse quesito. Eu acho que o Corinthians queria levar todos os jogadores para o segundo jogo. E o Dorival estava com os ânimos tão acirrados que discutiu com o torcedor e comentou sobre isso na coletiva. Eu tenho um máximo respeito pelos torcedores e entendo toda e qualquer reação em qualquer momento, em qualquer circunstância. Agora, esse rapaz, com frequência, ele faz a mesma coisa, tanto com os jogadores quanto com os membros da comissão técnica. Hoje ele precisava ouvir de alguém uma resposta, apenas isso. Mas é o mesmo que frequenta aquele setor ali há um bom tempo. Ele tem todo o direito de falar o que ele quiser. Agora, falando as coisas que ele falou, ofendendo, sendo ofensivo como ele foi, ele vai ouvir, porque ninguém tem sangue de barata. Falando em não ter sangue de barata, o Memphis, quando foi substituído, não gostou e o próprio Dorival comentou esse assunto. Memphis ficou 2 dias no departamento médico. Sabia dessa informação? Então está explicada a alteração. Segundo aspecto, nós trocamos o Ranieri, o que diminuiu a nossa altura com bolas aéreas. E foi bem no momento que o Vasco tinha acabado de colocar o Verratti, aumentando a sua estatura. Eu não podia diminuir a nossa estatura, até porque as bolas paradas já havia acontecido um lance anterior, onde haviam feito um cabeceio no pé da nossa trave. Ele foi substituído, faltava o quê? 10 minutos para acabar o jogo. Muito pensando também num desgaste ainda maior dele, em razão do que ele havia passado, do que propriamente em outra qualquer condição. Então, tem hora que você tem que pensar um pouquinho na frente, porque se acontece a partir dali uma lesão, nós não o teríamos para o domingo. O Memphis saiu muito bravo. Estava concentrado no jogo, sim. E o Dorival dando a sua justificativa. E qual é a sua justificativa, A minha tá aqui na garganta, Dorival. Então por que você não tirou o Yuri também? É só 5 substituições, pô. Tem por que 6, você não pensou em tirar o Yuri também? O Guinegão tava voando. Então tem coisas, Dorival, que o torcedor também, ele muitas vezes se faz de tonto. Mas em casa você não tem dado conta do recado, meu Deus. Será que esse torcedor era o Ronaldo? Não, eu tava do outro Aquele lado. que ele brigou? Não, eu tava Ele falou que todo jogo o cara tá lá e que o cara fala as mesmas coisas. Meteu uma peruca, pai? Não, eu tava do outro lado, mas eu falei isso aí também. Falei, tira o Yuri, pô! O Yuri, a bola tá pegando na canela dele, Dorival! Eu te falei isso. Agora, tem coisas que o treinador ele não precisa responder porque o cara fica xingando todo dia ali. E daí? Você está reparando no cara fora do campo? Você tem que reparar dentro de campo. Tem que mexer dentro de campo. Não é esperar dar 15 minutos do segundo tempo, Dorival. Então, se você tá preocupado com a sua cabeça fora, sinal que você não está concentrado no que você está fazendo. Eu falava isso para meus meninos quando jogava. Quando o cara saía do campo, chegava no vestiário, eu vou brigar. Eu falei, irmão, peraí. Se você não deu tudo lá dentro, você quer vir brigar aqui é para você descansar. Vestiário é você descansar. Lá dentro é a guerra, aqui a gente se abraça. Então é assim que funciona, Dorival. Você é das antigas.
Ô, você tá deixando os caras entrar na sua mente? Que isso? Ô, falando em companheiros se abraçarem, Yuri e Mateuzinho tiveram aquela história, uma DR. Duas nhacas. Aquela tretinha, e aí o Hugo Souza, o goleiro do Corinthians, comentou esse assunto, tava ali pertinho dele. O outro acha que é o Zé Maria. Todo mundo quer ganhar e as coisas quando não estão acontecendo da forma que a gente imagina, acaba que a cabeça fica um pouco quente e aí na verdade eu fui apartar ali uma discussão entre a gente, mas que era uma discussão para nossa melhora, para a gente melhorar, para a gente tentar entender o que estava acontecendo no jogo. Falei aqui pro Ronaldo, quando o Mano Menezes chamou o Yuri de burro, o Yuri ficou pianinho. Nunca vi o Yuri tão fora da casinha. Tá aí, ó, circulado, mostrado com bastante foco. Gente, o que aconteceu ali, Ronaldo? Não, e o legal, um não marca gol e o outro não marca. Quer dizer, acho que eles falaram isso pro outro. O Mateuzinho, você não marca gol. Ele falou, você não marca ninguém. Tava assim, os caras estavam discutindo essas coisas. Agora você matou a charada. Você foi chamado de burro e ficou quieto. Agora o cara tá te cobrando posicionamento. Você quer falar o quê, Yuri? Mas você tem que voltar a jogar bola, irmão. Essa briga você tem que voltar a dormir. A bola pegou na sua canela 20 mil vezes ontem. E toda hora a torcida, Yuri. Chegou uma hora que cansa, irmão. Põe essa bola pra dentro do gol. Teve uma única oportunidade, estava impedido. Tudo bem que o Biduzinho passou. O Biduzinho está me surpreendendo. Vou até respirar para falar de você, ó. Biduzinho está me... Olha, bebê, tá bonitinho. Mas toma cuidado nas costas, quando for, mais com dois na marcação. Agora é o seguinte. Ô, Yuri, guarda a bola, filho. Tá, mas e aí, o que aconteceu ali? O que aconteceu foi isso aí, a cobrança. E essa cobrança, ela acontece muitas vezes. Eu vi até o Ramalho na entrevista falando isso aí. Essa cobrança acontece, só que tem... Na final tem mais câmeras, né, menina? É que todo mundo pega. Mas é cobrança de posicionamento. Tem que ter. E os caras têm que reclamar. Os caras da defesa... O Memphis foi lá na defesa e falou pro Ramalho. Falou, irmão, se não der certo aí que tá enroscado, chuta pra frente que a gente vai brigar lá. E é isso que acontece. Aí o Mateuzinho falou, irmão, você tá batendo na canela. Ele falou, e você não marca. Uma toca de elogio. Você já passou por isso, Edu? Vixe, várias vezes. Isso é normal, né? Dá mais de goleiro brigando com você. Se eu sou seu goleiro... É normal cobrar o companheiro. Ronaldo, quantas vezes já fez isso na carreira dele? Não. Quantas vezes foi lá e abriu o braço pro zagueiro lá? E aí, vai deixar chutar? Vai deixar cruzar? Não faz isso. Você já vai tomar gol. E vale título, né? Vale taça. Isso é normal. Isso aí, principalmente na tensão que tava ali, final de campeonato, um querendo... ajudar o outro, e aí então ninguém vai falar, por favor, fica aqui na minha posição, ou por favor, chuta pro gol, não. Ali realmente, agora, acabou o jogo, irmão, aí tamo junto, vambora. Aqui cada um defendendo o seu, mas em prol do grupo. É o time, não é individual, não. Agora se liga nessa, porque o Diniz comparou o gramado do Corinthians com o gramado sintético, aquele sintético que a gente fala toda hora. E aí, Diniz? O Messi elogiou. Eu não achei que faltou capricho para os jogadores. O que eu acho, assim, tem um pouco a tensão da partida, mas eu acho que mais prejudicou que o campo do Corinthians é um campo diferente. É diferente para conduzir, é diferente para dominar. Você vê que muitos jogadores erraram passes, não são acostumados a errar. É um pouco parecido com o que acontece na grama sintética aqui. O campo é excelente, é muito bom, só que é um campo diferente. Ele tem um tempo diferente, principalmente essas bolas de mais precisão para botar para o jogador finalizar. E a gente, se fosse num campo que a gente está acostumado a jogar, num campo com a grama normal, eu acho que a gente tinha aproveitado melhor os contra-ataques que a gente teve e algumas construções que a gente também conseguiu no jogo. E no último passe, eu concordo com você, era um pouquinho, mas não era capricho, não. Acho que era um pouquinho, na minha opinião, era um pouco por conta do campo que a gente errou. Eita, Cicinho, você assina embaixo nas declarações do Diniz sobre o campo? Não assina embaixo, não. Parecia que o Vasco estava jogando na altitude, a bola estava mais rápida. É assim, o jogador tem que se adaptar ao tipo de gramado. O gramado da Neoquímica dispensa comentário, né? E assim, óbvio que a bola fica mais rápida, porque quando você tem um gramado como o da Neoquímica e você molha ele, existe essa questão da velocidade da bola. Então, faltou o jogador. É por isso que, às vezes, o time faz reconhecimento de gramado um dia antes. Nesse caso, não tem. Mas não é novidade para ninguém, até porque em outros jogos o Diniz não reclamou do gramado e já jogou aí nesse estádio. Então, talvez tenha, por conta da chuva aqui em São Paulo, um pouco mais molhado. E aí tem jogador que realmente, Diniz, bate na canela. Você era um meio-campo de qualidade. Nem todos têm essa qualidade. Tem uns que precisa dar 2 pedrinhas aí para ele contar. Ronaldão, eu achei até... Não imaginava que ele fosse falar sobre o gramado. Mas eu entendi, porque é muito rápido, a bola é rápida ali, a bola... E o gramado não tem buraco ali, né?
Então ela não pega no buraco. Quando ela pega na canela, é porque ela deslizou mais e o cara não teve o discernimento de ver a velocidade da bola. Né? O cara que não... E o aquecimento foi feito no campo, Xixi. Se fizesse aquecimento antigamente, fazia aquecimento só no vestiário, porque você não podia estragar o gramado. Hoje você faz o aquecimento todo ali, não tem nem desculpa, Diniz. Agora, desculpa tem quando é campo ruim, quando é aquele gramado de borracha. Aí tem desculpa. Aí é sintético também, ué. Aí não. Edu, mas aí eu fico pensando o seguinte. É grama. Claro que ele elogiou, os jogadores empataram fora de casa, vão definir no Maracanã. Mas não rolou uma bronca porque desperdiçaram oportunidades muito boas. Grande chance, Renata. Com certeza, hoje ele vendo os momentos do Vasco no jogo de ontem, poderia ter ganho e ter levado um placar muito bom para o Maracanã. Mas eu entendo também, Renata, que se antes do jogo chegasse, vamos empatar 0-0 aqui e levar para o Maracanã, ele assinava na hora. É que no decorrer do jogo foi acontecendo, o Vasco jogou muito bem, né, neutralizou muito bem a equipe do Corinthians. Eu acho que por isso tem esse sentimento. Mas ainda tem 90 minutos no Maracanã para que o Vasco possa ganhar esse título. Sim, eu queria trazer notícias positivas, falar de contratações, mas fato é que alguns torcedores ontem tentaram invadir a reunião do Conselho do São Paulo e essa história rendeu muito. O encontro era para discutir o orçamento para o ano que vem, mas teve tentativa de invasão do Salão Nobre. A polícia militar foi acionada, princípio de tumulto no Morumbi. Teve conselheiro repreendido por levantar um assunto que não estava em pauta: a participação de 2 diretores em um suposto esquema de uso clandestino de um camarote durante show da cantora Shakira em fevereiro deste ano, para venda irregular de ingressos. Aliás, sobre isso, o presidente do conselho, Walter Aires, encaminhou a denúncia à comissão de ética. Foram abertas 2 sindicâncias, uma interna, outra externa, em nome da imparcialidade nas apurações. O trabalho deve estar concluído em 30 dias. Tudo começou a partir da divulgação da conversa de 2 diretores, que inclusive já pediram afastamento de seus cargos, embora ainda permaneçam como conselheiros do São Paulo. Douglas Schwartzman e Mara Casares, ex-esposa do presidente do São Paulo, admitiram participação na comercialização irregular de ingressos de um camarote para o show da cantora colombiana que aconteceu no começo do ano. Agora, dependendo das apurações, os 2 podem ser até afastados do conselho do clube. Outro assunto que fervilhou no São Paulo nos últimos dias, o caso da caneta emagrecedora que teria sido receitada para 2 atletas profissionais. As canetas foram compradas por um valor mais alto do que o praticado pelo mercado e por uma empresa não credenciada pela Anvisa. O nutrólogo responsável por isso foi demitido do clube. Eduardo Howen era uma espécie de coordenador do departamento que propôs reformulação na área de saúde, tanto para a base como para os profissionais no CT da Barra Funda. O tricolor acertou a contratação do ortopedista e especialista em ombros e cotovelos para trabalhar no CT da Barra Funda. Hilton Vargas Luft já prestava serviços pontuais ao tricolor nos últimos 2 anos. Agora vai acompanhar de perto os jogadores profissionais no dia a dia de treinos e jogos. Trabalho não vai faltar. Em 2025, o São Paulo teve ao menos 70 lesões de seus atletas durante toda a temporada, e isso seguramente atrapalhou o desempenho da equipe nas competições. Caneta emagrecedora, venda clandestina de ingressos para show, polícia na porta do Salão Nobre, tentativa de invasão e até chuva inundando tudo. Não tá fácil para o torcedor do São Paulo. Que fase do São Paulo, Cicinho. Tentativa de invasão na reunião do Conselho. O torcedor tá irado, furioso, não só com Júlio César Casares, mas com toda a administração são paulina. O torcedor ele não foi ali para agredir ninguém. Ele foi ali porque ele torce pro São Paulo e sabe que o São Paulo não tem dono. O São Paulo, hoje as pessoas estão querendo eles foram mandar. Desejar Feliz Natal pro conselheiro? Não, eles foram só para saber. Peraí, deixa eu concluir minha linha de raciocínio. Feliz Ano Novo. Eles foram simplesmente buscar o quê?
satisfação e olhar na cara das pessoas. Por quê? O torcedor está cansado desse negócio de publicações em redes sociais, tentando justificar... A culpa é da rede social. Não, porque o São Paulo acontece o peteco lá, aí posta, eu não sabia. Só aquela notinha oficial. Entendeu? Então tá tudo aquele negócio carimbado, que não foi nem presidente, foi assessoria. E até nesse momento a assessoria do São Paulo não aparece. Então o torcedor tá certo. Ele quer a notícia e quer olhar na cara das pessoas ali, os responsáveis pela baderna dentro do São Paulo. Porque hoje o torcedor São Paulo tinha que estar comemorando. Comemorando porque tá de férias. 20 anos do Tri Mundial, meu irmão. Então era momento do quê? De estar todos, sim, sair daqui do programa e ir lá no Morumbi comemorar os 20 anos. Mas não tem comemoração. Tem o quê? O velório. E é exatamente isso que o torcedor quer. Mas o presidente estava lá, o presidente? O presidente Casares estava lá ou só os conselheiros? Estava lá? Eles estavam, mas eles tomam bomba ninja, sabe? Quando vê, eles jogam a bomba ninja e some. Tem passagem subterrânea de algum jeito. Então, assim, o torcedor tá certo em fazer manifestação dessa maneira aí, de uma saudável, cobrando a clareza pro clube. Cicinho, eu gosto de você, eu quero ver sua felicidade. Eu também fui uma torcedora que sofria ao longo do ano. E hoje é uma data muito especial. O título mundial conquistado pelo São Paulo. Título mundial conquistado pelo São Paulo pra cima do Liverpool. Mineiro brilhando, Rogério Ceni, um fenômeno, e Cicinho naquele time. E a gente vai relembrar essa conquista que hoje, 18 de dezembro, completa 20 anos. Não sabe o que é, Também tem. Bom lance pra Mineiro na cara do gol, vai fazer, bateu! Isso é o que vale a pena no futebol. Um título como esse não tem dia na vida que vai ser esquecido por nenhum de nós, jogadores ou torcedor que esteve aqui hoje presente. Salve o tricolor! Cicinho, lá estava você, protagonista, campeão do mundo. Que satisfação eterna, hein? Exatamente, Renata. É inexplicável porque você almeja, né, conquistas na sua carreira. E quando eu tive a oportunidade de vestir a camisa do São Paulo, um clube na qual eu tenho um carinho imenso, sempre demonstrei meu amor. Você escreveu o nome na história pelo clube que você aprendeu a amar e torce, é gratificante. Então eu agradeço a Deus pela oportunidade. O São Paulo que abriu as portas no momento que eu saí do Atlético Mineiro e tive a oportunidade de vestir essa camisa e substituir grandes ídolos, né, na posição. Então fui coroado com o título mundial e hoje a gente comemora 3. Parabéns, então, assim, Cicinho. ser trimundial Aplausos para você, para a torcida São Paulina, para todos os envolvidos. Realmente um timaço e conquistou esse campeonato diante do Liverpool. Que coisa! Bom, quem tá de férias no momento é o Palmeiras, mas os bastidores palmeirenses estão efervescentes, não é, mamãe Leila? A carinha dela pra você. Ainda ecoa pelas alamedas alviverdes a discussão de terça-feira entre Leila Pereira e o conselheiro José Corona Neto. Durante a aprovação do orçamento de 1,2 bilhão para 2026, o membro do Conselho Deliberativo criticou fortemente a presidente do Palmeiras. Incompetente, gastou 700 milhões de jogadores medíocres, mais 300 milhões de luvas e salários. Nós somos tetra vice-campeão, gestão perdedora. Leila respondeu, falando sobre a postura da equipe dentro de campo. Como é que eu posso querer ser campeão da Libertadores se meus jogadores não deram um chute a gol? Vocês conhecem alguma forma de ganhar um jogo sem fazer gol? Eu não conheço.
Mas aí agora eu não posso falar isso fora, porque senão eu vou chatear os meus atletas. Não, tem que falar sim. A responsabilidade é deles, não é minha. Eu sub-20 ganhei a vitória. Tá? Como é que eu não ganhei aqui na minha casa o Fluminense? Não foi capacidade nossa? Claro que foi. Outro tema polêmico abordado por Corona foi a possibilidade da presidente disputar uma terceira eleição caso o estatuto seja alterado. Isso é imoral, isso é amoral. A primeira coisa que vai acontecer é ela pedir para votar o terceiro mandato. Aí ela vai fechar o conselho, vai pedir para votar a SAF. Leila rebateu, dizendo que a palavra golpe não pode ser usada nesse caso. Então, isso não existe. Golpe quando o Conselho decide que deva ser alterado e que isso seja ratificado pelos associados. Então, não existe golpe nesse sentido. Não existe. Não existe, tá? Então, essa questão de alternância de poder, não é isso. Não acontece no Real Madrid, que o presidente está há 20 anos. Mas o Real Madrid é um clube pequeno, sabe? E não é um pouco vitorioso também. Tá 20 anos lá. Leila tem mandato até o fim de 2027 e, como foi reeleita, não poderia disputar uma nova eleição, a menos que haja uma mudança no estatuto. Para que isso aconteça, a proposta, que ainda não foi discutida, precisaria ser aprovada por 50% do Conselho, mais um voto, ou seja, 151 integrantes. E depois, o tema seguiria para a Assembleia Geral de Sócios. O bate-boca entre Leila e Corona escalou após o término da fala do conselheiro, quando a mandatária pediu a palavra. Você é covarde. Você é covarde. Quem é você? Quem é você? Você é covarde. Eu sou presidente do Palmeiras. Quem é você? O que você faz na vida, Corona? Então você é um fracassado. Que você não faz nada é um fracassado. Eu não vivo do Palmeiras. Eu não vou aturar desequilibrados aqui nesse microfone. Se me ofender, vão ser processados judicialmente. Pode ter certeza disso. Menino, mamãe. Enfim, a questão toda, gente, é que realmente quando você passa uma temporada com um time tão caro sem ganhar títulos, as pessoas também aparecem. A Leila, ela colhe muito sucesso, ela é uma mulher diferenciada, ela é uma vencedora, sim, mas no futebol ninguém vence sempre. Tem outros resultados, tem perdas de títulos, tem problemas. Você, às vezes, acredita que um jogador vai render, que ele vai ser um sucesso, e naquela temporada ele não aparece. O futebol é cheio de imprevistos. E agora, muita gente que gostaria até de se manifestar contra a Leila, ou que tem críticas a ela, aproveita a oportunidade, Edu. Aproveita, e a gente sabe que agora o próximo ano eleitoral, vai pegar fogo realmente ali no Allianz Parque, porque a gente sabe a questão política do clube é muito forte. Né? Você tem que saber como caminhar, e tem uma pessoa muito experiente que sabe lidar com muito isso, que chama Paulo Boazzi. Ele sabe como as pessoas gostam de ser tratada, ele tem os caminhos ali da politicagem do Palmeiras, então de repente o Boazzi tentar segurar um pouquinho mais. Agora, a questão da crítica vai existir. Infelizmente o Palmeiras esse ano não conseguiu ganhar títulos, e a cobrança vai existir sim, pelo investimento, pela expectativa que se criou no time, né, pelo treinador que o Palmeiras tem. Então, isso acaba realmente tendo essa crise, assim. Mas eu entendo, assim, tem que chamar a responsabilidade, Renato. Não pode, assim, eu ganho e vocês perdem. Eu acho que perdeu o Palmeiras, perdeu todo mundo. A presidenta, o treinador, a comissão técnica, entendeu? Os jogadores também. Então, agora não é o momento de desunir, é o momento de unir, até mesmo em prol do Palmeiras. Até porque todo mundo torce para o mesmo time, todo mundo quer o bem do mesmo time. Não dá para separar na hora da vitória ou na hora da derrota. Ganha, eu tô aqui. Perde, eu não estou. Aí os jogadores. E o Coringão disputando o título, e o São Paulo e o Palmeiras brigando no bastidor. Que coisa aqui, final de ano maravilhoso, hein, Bebela? Muito bem, mais sobre 0-0 para Corinthians e Vasco. Ficou tudo pro Maracanã. Aguenta o coração gigante, barato, Ronaldo. É tênue a linha entre a alegria de estar na final da Copa do Brasil e a tensão pelo mesmo motivo.
Também foram linhas que formaram um mosaico antes de a bola rolar, uma referência ao Mundial de 2000, uma provocação ao Vasco. No jogo, uma outra linha foi protagonista, a do impedimento. A primeira atuação dela foi depois de o Ryan receber um lançamento e ficar livre na frente do Hugo Souza. O artilheiro da competição, com 5 gols, fez mais um, mas a bandeirinha subiu. Mesmo assim, o professor ficou orgulhoso. Por um detalhe, a gente não conseguiu vencer. A gente teve oportunidades para ganhar o jogo, mas não tem um sentimento de frustração. Tem um sentimento, de fato, de satisfação pela entrega dos jogadores por aquilo que eles produziram. A linha voltou a aparecer menos de 10 minutos depois, mas para os donos da casa, Garro cobrou falta, André Ramalho ajeitou e Memphis Depay abriu o placar. Só que a festa na arena não durou. Mais um impedimento assinalado. Numa partida truncada, o time carioca teve mais chutes a gol. A melhor chance aconteceu depois de um escanteio em que o Barros cabeceou na trave. Foi antes desse lance que a linha emocional do Corinthians se rompeu. Mateuzinho e Yuri Alberto bateram boca na área. Depois do apito final, o lateral até tentou alinhar as coisas, mas o camisa 9 não quis papo. Bom, na verdade, ali é o jogo, né? Na verdade, todo mundo quer ganhar. E as coisas, quando não estão acontecendo da forma que a gente imagina, acaba que a cabeça fica um pouco quente, mas que era uma discussão para a nossa melhora, para a gente melhorar, para a gente tentar entender o que estava acontecendo no jogo. Gente, eu vejo de uma maneira muito tranquila esse tipo de situação, né? As câmeras têm, acho que, sei lá quantas câmeras filmando a gente o tempo todo. Talvez se vocês pegarem outros jogos mais normais, vocês vão ver esses mesmos tipos de situações. As câmeras também flagraram um bate-boca no fim do jogo, entre Dorival Júnior e um incômodo torcedor. Eu tenho o máximo respeito pelos torcedores e entendo toda e qualquer reação em qualquer momento, em qualquer circunstância. Agora, esse rapaz, com frequência, ele faz a mesma coisa. Hoje ele precisava ouvir de alguém uma resposta. Sendo ofensivo como ele for, ele vai ouvir, porque ninguém tem sangue de barata. Ainda com bola rolando, o professor fez 5 mudanças. Entre elas, Dieguinho na vaga do Memphis Depay. O holandês não gostou, deixou as 4 linhas e foi ao banco de reservas, irritado. Memphis ficou 2 dias no departamento médico. Sabia dessa informação? Então está explicada a alteração. Ele foi substituído e faltava o quê? 10 minutos para acabar o jogo. Muito pensando também num desgaste ainda maior dele. Então tem hora que você tem que pensar um pouquinho na frente, porque se acontece a partir dali uma lesão, nós não o teríamos para o domingo. Já com as novidades, o Corinthians quase conseguiu a vitória. Cruzamento do Bidu e finalização do Yuri Alberto. A bola parou nos pés do Léo Jardim. Eu fico feliz de poder ajudar. Foi uma situação muito rápida e ele acabou chutando a bola no meu contrapé e eu consegui deixar o pé para tirar a bola. Apesar da grande defesa, a protagonista mesmo foi a linha. De novo, já que o lance também foi anulado por impedimento. Yuri Alberto terminou a partida em campo. O camisa 9 já não marca há quase um mês, o que faz o torcedor se perguntar qual é a linha que define até quando um treinador deve insistir e em que ponto é hora de mudar. Ele ser um artilheiro e nós temos confiança nele. O treinador não pode desistir tão fácil dos jogadores. Às vezes vocês descartam com muita facilidade um atleta. O nosso papel não é esse, é um pouco diferente. Pelas redes sociais, parte da torcida se manifestou. Eu acho que o Yuri Alberto sabe algum segredo do Dorival. Totalmente sem condições físicas e técnicas. Esse lamentou. Infelizmente, nosso 9 tem feito partidas bem ruins. E teve ainda quem questionou por que o Guinegão não joga mais. Eu sinto muita confiança nele. E só não entrou por circunstâncias. Com todas as circunstâncias, o placar terminou 0-0. A grande final será domingo, no Maracanã, onde os times e torcidas, mais uma vez, vão carregar a tênue linha da alegria e da tensão. Eu acho que o torcedor já percebeu dentro da Copa do Brasil que ele pode ter motivos para confiar nessa equipe. Eu confio muito.
É uma decisão, tudo pode acontecer. E a gente espera de fato jogar junto com o torcedor, corresponder à expectativa e a gente vai se entregar ao máximo para que os vascaínos consigam sorrir ao final do jogo. Nas asas da Copa do Brasil, a gente começa o debate por aqui, falar de Flamengo também na Copa Intercontinental. O que está acontecendo? Qual é a interação dos dois hoje? Esse aqui é o goleiro do PSG, o Zavanov, que pegou pênalti ontem lá. Zavanov, menino! Que é isso, hein? Você vai pra Copa do Mundo e o Hugo também, porque vocês pegam pênalti, menino. Olha aí, o Zavanov, olha. Pegou. Safonov. É o quê? Safonov. Não, Safanão 9. Ele troca o nome Alisson que ele 9 não quer. é, né, menino? E você pegou pênalti, menino. Ó, a mãozinha dele comprida, ó. E o Marquinhos, como é que foi o Corinthians? O Marquinhos? É campeão do mundo, levantou o troféu, beijou a criança. Ó, beijou a criança e levantou a menina. Vai fazer o quê? É que a gente acabou de falar isso, ganham todos e perdem todos, né? então. Independentemente do erro, ou quando desvia uma bola e o goleiro não tem o que fazer. Tá beijando a taça. E aí, tudo bem? Como é que você está, João Pedro? Tá estragado. Meus amiguinhos. Fez um cabelo diferente hoje. Ah, o estilo mais, como diria Chico Garcia, old money, né, Chico? Você gosta de falar? Old money. É, isso aí. Você é um estilo mais assim, da velha guarda. Por que você está amadurecendo, é isso? Agora eu me sinto um homem agora, né? É mesmo? Me sinto Agora se sentiu homem. Não é old money. Você se sentiu hoje provavelmente inspirado por Everton Guimarães. Everton Guimarães nos acompanha hoje aqui no debate. Depois de ontem, o que vai acontecer? Você pegou o avião da mesa aqui, velho? Não, eu vi nele voando de lá pra cá. É, Pedro, seu tamanho não dá pra vir nele. Já era. Seu Boeing 72. Calma, Everton. 0-0 no placar. Marco Aurélio Cunha, você que vê jogos, você que observa tudo, qual é o prognóstico para essa decisão? Tudo igual no primeiro jogo, nem lá nem cá. Você imaginava muitos gols, falou sobre isso e não aconteceu. Verdade, eu esperava bem mais desse jogo, né? Na arena, pô, eu acho que foi um resultado lamentável pro Corinthians. Mesmo assim, eu acho que tem chance ainda nos pênaltis, fazer 1-0, porque o Vasco dá uma no cravo, uma na ferradura. Né? Pois é, aí é que tá. Chico Garcia, dois times que não eram os mais favoritos da Copa do Brasil, chegaram à decisão. O Corinthians tem sempre essa arma que é a torcida, o apoio da Fiel. Mas ontem não foi legal. Você sim. Já sei que você vai falar. A giripoca não piou. Ô, Corinthians, me ajuda aí, Você quebrou a mesa ontem? Não, ontem não. Não? Ontem quebrei, enfim. Opa! Quebrou a cara, né? Ô, Sgab, é old school. Cabelo old school. Old school, Não é old old school. money, old school. Ontem falou old money. É que é old school. Foi o que eu quis dizer. Quem é o cantor? Difícil, viu? Hoje eu não tô bom, não. Edu Dracena e Cicinho. Cara, o Cicinho. Achei que o Edu Dracena tava sentado aí, nem vi. Não, eu devo estar muito louca ainda. É o efeito do almoço do final de ano que ainda tá acontecendo. O shotzinho, De quem vocês estão falando? Não, do Edu, né? Posso dar um cartão amarelo no programa já? Nem começou o debate? Por quê? Foca aqui, cartão amarelo pra Chico Garcia, que essa entrada tá criminosa. Depois eu passo o contato, tá? Eu passo. Cicinho, já começa então falando junto com o Capelanes aí sobre esse empate em 0-0. Um jogo que se esperava muito mais da qualidade técnica, mas tudo bem, é uma decisão. Os gols não apareceram e o Vasco vai satisfeito pro Rio de Janeiro. Boa tarde, os amiguinhos aqui. Faz tempo que eu não os vejo. Eu vou precisar dar razão pro Capelanes. O quê? Afinal, nivelada por baixo. Porque o jogo feio. Bom, o Capelanes falou que ia ser um amasso do Corinthians. Isso eu também não entendi. Pela qualidade dos times, mas assim, o Vasco teve a oportunidade, não fez lá para merecer a vitória, mas teve a oportunidade pelo baixo rendimento do Corinthians. O Corinthians, vou bater na mesma tecla, quando é favorito,
ele se borra, ele tem que usar fralda. Capelanes, agora explica a sua teoria. Ontem você colocava que era um favoritismo enorme do Corinthians, falava em amasso, falava em superioridade. Bom, vamos lá. Eu fiz duas análises ontem, tá? A primeira análise que seria uma final nivelada por baixo, que dois times que fizeram uma temporada muito ruim, lutaram contra o rebaixamento até a última rodada do Brasileiro. Ponto. Dito isso, eu não vou dar mérito ao Vasco, não. Eu vou dar mérito ao Fernando Diniz, que amassou o Dorival. Ele empacotou, embrulhou e entregou de presente de Natal. Porque o que o Fernando Diniz fez com o Dorival, você que na última entrevista coletiva... Lembrando que o Fernando Diniz é Vasco, viu? O que tem, AP? Então você tá dando crédito ao Vasco. Sim, irmão, eu tô dando crédito ao Diniz, não ao Vasco. Porque pra mim, você vai entender. Mas Você vai ele entender, é que é o calma, você vai entender, deixa eu terminar de chamar o bico. O meu ponto de vista é o seguinte, ontem pra mim foi mais demérito do Corinthians do que mérito do Vasco. Não. Demérito do... Mas deixa eu terminar de falar. O Corinthians ontem, o Dorival, que eu tanto amo, Dorival, você que deu lição de moral em todo mundo na última entrevista coletiva, paladino da justiça, da moralidade, do jornalismo, de não sei o quê, você errou tudo ontem! Tudo! Acho que foi a primeira vez na vida da história do futebol do mundo que um treinador errou em absolutamente tudo! Tudo! Por quê? Escalou mal. Aí você deveria mexer no primeiro tempo, porque o time estava um catado em campo. Você espera o intervalo. E você não mexe no intervalo. Aí você mexe com 6 minutos do segundo tempo. Você tira os caras errados. Você troca os caras de posição. Você pega e não tira o Yuri Alberto. Não dá uma chance pro Negão. Aí a gente vê a matéria da Gabi aí. O que você tem contra o Negão? Era o momento do menino. O Yuri não tá entregando. Não é o culpado dos problemas do Corinthians. Mas não vem bem. Que meritocracia é essa que você tanto preza e você não coloca na risca? O Memphis Depay ontem também, de bibi, não jogou porcaria nenhuma ontem. Turismo e sai fazendo biquinho. Turista. Então, o meu ponto de vista é o seguinte. Ontem, o Corinthians protagonizou uma das maiores piadas, um dos piores desempenhos da história desse time. A sorte é que o time do Vasco é fraco. Porque se o time do Vasco é um pouquinho bom, faz 1, 2, 3-0. Por isso que eu falei ontem que o time do Vasco tecnicamente é limitado. Então o Corinthians fez um dos piores jogos. A Copa do Brasil acabava. Para finalizar. Para finalizar o pensamento. Para finalizar o pensamento. O Corinthians ontem fez o pior jogo dentro da Copa do Brasil. A sorte é que não perdeu. Marco Aurélio Cunha. Eu vou sublinhar aqui rápido o que ele falou. Que o PSG ia fazer um amasso no Flamengo. E que o Corinthians ia fazer uma massa... O senhor falou que ia ser 3-2 pro Corinthians ontem, doutor. Falei. Então falou errado também. Mas não o senhor tem tato de vidro, que nem eu. Não desse tamanho. Porque eu não esperava amasso, eu esperava um jogo com muitos gols. Isso, foi 0-0, parabéns. Pela forma de jogar do Legal, Fernando foi 0-0. Ok, não aconteceu. Mas não houve amasso nem do PSG sobre o Flamengo e nem amasso do Corinthians sobre o Vasco. Então, suas previsões são um pouco fictícias. A questão toda, Everton, é que a gente sabe que são 2 jogos. A gente estava falando do Intercontinental, que era um enfrentamento do PSG com o Flamengo, um jogo só. Tem estratégia. Agora não adianta só ficar pensando por que não deu certo. Já tem que se preparar para o jogo mais importante do ano, tanto Vasco e Corinthians, que é a final no Maracanã. E lá não dá para vacilar, porque o Vasco não decretou o placar, não abriu o placar, e o Corinthians deixou o Vasco jogar, ficar à vontade. O Vasco esteve em casa ontem na Arena. Renato, eu olho pro menino e o seu verme que ele tem. Então eu olho para você e tenho certeza que você está em busca do equilíbrio. E o equilíbrio sou eu. Porque eu sou daqui de todos. Explica melhor essa história. Não, só eu não sou da Timão Press. Porque a revolta do Capelanes mostra a revolta... Não, você também é. Você, Cicinho, na hora que aperta... Marco Aurélio, na hora que aperta, vocês entregam. Corintiano. Vocês têm uma vontade de gritar vai Corinthians, que eu tenho certeza... Não segura não, tá acabando o ano, pode soltar. Então, em busca do equilíbrio, que eu posso afirmar a você que quando você vê essa revolta toda do Capelani, você nota de que lado ele tá, né? Ele se confunde, ele quer elogiar o Diniz, mas não quer elogiar o Vasco, não quer elogiar quem executa, mas esquece que o Diniz é técnico do Vasco, quem executa as ideias do Diniz são jogadores. Aí daqui a pouco ele começa a xingar o Dorival, mas um dia desse estava enchendo a bola do Dorival, que tirou o Cruzeiro da Copa do Brasil, né? Então, e o Palmeiras também. Em linhas gerais, muita atenção porque eu vou falar. O Vasco da Gama é o grande rival do Flamengo, embora muita gente não reconheça, coloca o Flamengo num patamar muito mais alto e tal, e de títulos de fato é. Mas é o grande rival. Aí o Vasco assiste o Flamengo ganhar o que está ganhando, e sabe o que vai acontecer? O Vasco não vai perder esse título para o Corinthians lá.
É uma questão de honra para o Vasco. Há quanto tempo o Vasco vem passando dificuldades e tal. Esses caras se venderam muito em campo, Renata. Se doaram muito em campo, correram mais que o Corinthians, foram mais organizados. Tinha tudo para ganhar o jogo e por um detalhe não ganhou. Por alguns centímetros do impedimento não ganhou o jogo. Já era Vasco campeão. Parabéns aí ao Vascudo. Calma. Todo mundo vai ter uma experiência de um jogo em que você poderia ter matado, poderia ter resolvido, não fez, e depois, na sequência, alguma coisa ruim aconteceu. Eu lembro de Inter e Fluminense. O Inter no Rio de Janeiro contra o Flu arrebentou. Chegou em Porto Alegre. Que jogo é esse, Rê? Eliminado Libertadores, 2023. Você não lembra? O Fluminense foi com o Boca Juniors para a final. E aí depois o Fluminense tomou 4-0 do Manchester City. Sgarbi, como é que você avaliou a partida de ontem? O Vasco, o empate foi legal, vai ter que decidir no Rio de Janeiro, vai ter a sua torcida, mas o Corinthians acho que não foi nem tanto o resultado, e sim a atuação que deixou uma sensação não muito bacana. Só que é curioso, né, rever meus amiguinhos aqui agora dando chilique, o Capela. Aí a Timão Preta aqui. Eu nem falei ainda, pô. Não, calma, não falei de você, tá em choque? Calma, príncipe. Não, mas é realmente incrível assim, porque o que você esperava mais do Corinthians no modo geral? Cara, o Corinthians tá jogando nada o ano todo no modo geral, assim, em relação a conquistas, ganhou o Paulista lá, o brasileiro foi mal. Aí colocaram o Corinthians aqui num pedestal de zero chance do Vasco ganhar. O Capela falou, o jogo acaba na Neoquímica Arena, não é essa uma reação. Só que é isso, é o que eu espero. E agora me desculpa, o Vasco jogou muito mais bola que o Corinthians, teve a chance de ganhar a partida e agora no Maracanã tem que ser um Corinthians que em casa não foi esse ano. Não foi aquele Corinthians que nós falamos aqui, né, que na arena, nossa, joga muita bola, tá sempre voando. Não foi assim. Não foi, você mudou o argumento. Ontem no programa você falou que o Corinthians de fato era melhor que o Vasco. Agora você falou aqui. O jeito que você tratou, era como se o Corinthians fosse um Real Madrid e o Vasco Não, você tá mudando o argumento. Você falou que o Corinthians ontem era melhor e agora você tá falando que o Vasco é pau a pau. Mas ontem o Ronaldo disse aqui no programa que a torcida levaria o Corinthians à vitória. Ela levou ao empate, porque era para ter perdido o jogo, bebê. De alguma forma, a torcida que fez a diferença, salvou. Porque vou te falar. Agora eu vou na linha do Capela, mas antes eu vou dar um conselho pro Capela. Cuida da alma, porque o corpo já foi, viu? Só isso. E dizer aqui o seguinte, você estava aqui, ó, todo mundo esperava mais. Todo mundo esperava mais. Vocês só criticaram o Corinthians o ano todo. Vocês criticaram o Corinthians o ano todo. Ele fez pro merecer. Eu esperava isso. Agora, vocês de férias, eu até entendo que vocês estão um pouco assim fora de ritmo, vocês tudo de férias. Então até o que vocês estão comentando aqui, entra por aqui e sai por aqui. E os jogadores brigando? Tem que brigar. Mateuzinho e Yuri brigando. Tem que brigar. Tu acha que é o quê? Que é colégio infantil? Que a titia chama e todo mundo entra na fila? E o Memphis passeando em campo? O Memphis passeando em campo, aí o Mateuzinho brigando com o Yuri. Yuri, vai pro inferno, Yuri! Vai pro inferno, E o Dorival brigando com o torcedor. Agora eu quero falar de polêmicas. Opa! Bom, Dorival Júnior, ele estava nervoso, apreensivo, afinal de contas, estávamos pensando em Copa do Brasil, mas no final, Capela, aquela discussão dele com o torcedor, ele até explicou na coletiva, a gente vai ouvir de novo, mas não é normal o Dorival se comportar assim. Eu acho assim, Rê, talvez tenha batido um pouco do desespero também, né? Porque talvez ele tenha que reconhecer que o trabalho foi muito ruim. E posso falar, o torcedor está no direito dele. Ingresso caro, tudo joga contra, horário ruim, para ver aquele nível ridículo do time dele dentro de campo. Mas ele tá sempre lá me enchendo o saco, não sei o quê. Ninguém tem sangue de barato, não vamos ser hipócrita aqui também. Talvez a gente sendo cornetado toda hora, mas a gente, vai catar coquinho, vai pentear macaco. Agora, ele tem uma postura como treinador do Corinthians, né, de se comportar como tal. E o meu ponto de vista é o seguinte, o trabalho foi péssimo ontem. E o torcedor tá no direito de criticar. E outra, daqui a pouco no estádio de futebol não vai poder mais falar palavrão também. Tá muito nome-toque no futebol também, viu, velho? Aproveitar para ouvir o Dorival Júnior tentando explicar esse momento de discussão com um torcedor. Tenho um máximo respeito pelos torcedores e entendo toda e qualquer reação em qualquer momento, em qualquer circunstância. Agora, esse rapaz, com frequência, ele faz a mesma coisa, tanto com os jogadores quanto com os membros da comissão técnica. Hoje ele precisava ouvir de alguém uma resposta, apenas isso. Mas é o mesmo que sempre, que frequenta aquele setor ali há um bom tempo. Ele tem todo o direito de falar o que ele quiser. Agora, falando as coisas que ele falou, ofendendo, sendo ofensivo como ele foi, ele vai ouvir, porque ninguém tem sangue de barata.
Bom, agora também teve discussão do Memphis, que ficou bravo com a substituição, faltando 10 minutos para acabar a partida. Ele ficou bravo com o Dorival Everton. Crise no Corinthians. Eu sei quem brigou com o Dorival. Estava ali ao lado, tem uma cadeira naquele lugar ali, eu conheço essa pessoa, tá aqui, Ronaldo Giovanetti. É isso. Foi para ele. Sinceramente, se o Dorival pede esse título no domingo para o Vasco, que é o que está encaminhado para acontecer, eu acho que ele não fica no Corinthians. Há uma insatisfação muito grande que nasceu e se desenvolveu aqui nesse estúdio, porque o Ronaldo, ora, gosta muito, ora, de novo, odeia e tal. Mas você é o grande crítico, larga, né? me erra. Então é o seguinte, se perder o título no domingo, que é o que deve acontecer, para mim o Dorival não fica no Corinthians, né? Quem o Corinthians queria já assinou com o Cruzeiro, e mesmo que o Dorival ganhe, eu não sei se ele, Dorival, vai querer continuar. Porque nesse clima aí, o Memphis já não joga nada. Quando é retirado do time, sai reclamando. Aí o Yuri Alberto batendo boca, foi com quem que ele bateu? Mateuzinho. Então é uma crise no Corinthians. Nossa. Eu só queria Chico. entender, porque quando o Memphis... o Memphis é descompromissado. O Memphis não tá nem aí. Aí quando ele reclama que quer ficar em campo, vocês também reclamam. Mas ele andou em campo, Chico. Você não vai passar pano pro Memphis. Você não vai passar pano pro Memphis aqui. Ele andou em campo ontem. E por que ele tirou o Memphis e não o Yuri? Andou em campo. Me responde. Por que Os ele dois tirou o tinham que ter Memphis e não o Yuri? saído. Por isso eu critiquei. Com isso, Chico? Não, que ele tinha que ter tirado. Tem que fazer a troca. Faltando tem 10 dois minutos, atacantes. Chico. Por que ele tira um cara que pelo menos falar. É uma passação. Ele poderia tirar qualquer um. Ele falou que o até o Memphis Yuri há 2 Alberto dias poderia ter estava no tirado. departamento médico. Ele disse isso. Só que aparentemente Chico, o Memphis uma não quis passação de sair. pano. O Corinthians estava bem. Precisa desse acordo do treinador com o Memphis também. Ele vai pra coletiva, ele é perguntado sobre a substituição. Ele falou, você sabe que o Memphis há 2 dias atrás tá? O repórter não sabe. Agora ele precisa falar pro Memphis, há 2 dias atrás você tá, eu vou te tirar, tá? Porque o Memphis sai, joga a torcida contra o Dorival foi mal ontem. Não, mas vocês aqui, rapidinho, vocês aqui... Cara, o Corinthians antes desse Paulista seu coração corintiano. Não, vou soltar meu coração. É pra vocês, corintianos. O Corinthians antes desse Paulista ficou o quê? 5 anos, 6 anos sem ganhar um título. Agora vocês estão tratando o Corinthians e jogando a culpa inteira no Dorival. Um trabalho que todos os treinadores praticamente que passaram pelo Corinthians nos últimos anos fizeram, cara, e não chegaram em finais. E todo mundo de O Vitor Pereira chegou, só pra você Vitor entender. Pereira, assim, é um caso que depois foi embora, contou aquela história, bom treinador. Só que vocês estão colocando o Corinthians num pedestal que, com todo respeito ao torcedor, não é pedestal, Sgarbi. Não é o pedestal. O nível do time do Corinthians não é esse nível que vocês estão falando aqui. Gente, vem cá. O Dorival, outra crítica ao Dorival aqui. Eu acho um absurdo chegar na entrevista coletiva, quando questionado, muito bem questionado sobre a situação com o Memphis, ele já dá a letra que o Memphis vai jogar os 90 minutos do domingo. Então, quer dizer, tem jogador que tem cadeira cativa no seu time. Por que você não mexe? Você sempre mexe com as mesmas vale peças. título, Tem que Café. mexer. Mas aí o Memphis sim, né? Vai tirar o Memphis agora, cabeça enlouqueceu. O final do campeonato, Memphis jogo Depay último jogo do ano. O Memphis Depay ontem, É que você tá ele jogando em cima do Memphis, cara. Ninguém jogou nada. Fala do Yuri, fala do Yuri aí. Fala do Yuri também. O Yuri tá andando em campo, faz 5 jogos que ele tá andando em campo. O Yuri pelo menos Fala do Yuri, velho. Que pelo menos tá lá de gostoso. O Memphis fez o gol contra o Deitado, Cruzeiro, paradão, andando em campo. Até quando? 4 milhões por mês pra andar em campo, rapaz. Tá de brincadeira. Diga, Eu Mário. queria fazer uma pergunta para a bancada, outro do Timão Presa, da Timão Presa corintiana aqui, que ó. está aí. Você é um deles. Eu não, você sabe que não. É claro que eu sei que a é. bancada corintiana que está um pouco assim, Exaltada. O Corinthians perdeu o jogo? Então, nossa senhora. Eu não estou entendendo. Foi goleado o Corinthians? Não. Era pra ter sido. Era pra ter sido. Na sua opinião também, doutor. O Corinthians não perdeu o jogo, o Corinthians está vivo na disputa. Olha isso aqui. Meu coração é corintiano. Eu não me engano. Meu coração é corintiano. Pelo contrário, eu quero desmascarar essa opinião acalorada, apaixonada de vocês. Vocês precisam analisar o futebol, parar de torcer. Isso, o Corinthians não perdeu o jogo. O próximo jogo é outra partida, pode acontecer qualquer coisa. Mas, gente, o Vasco também deixou de vencer a partida. Mas então acabou, não ganhou. Então ganhou. o Vasco toma goleada perdeu. em casa, faz goleada fora de casa. Ninguém sabe o que vai acontecer. O senhor vê futebol ou enxerga? Eu enxergo e vejo. O senhor falou que ia ser 3-2, ontem foi 0-0. Falei que ia ser um jogo com muita movimentação, com gols. Não aconteceu porque houve o quê?
Os dois treinadores jogaram de uma forma retrancada, com medo de perder. Boa. Isso tem muito a ver com os treinadores. Olha, eu vou garantir o empate, Fernando Diniz. Então você queria que Mas o Diniz, a decisão para ele é no Rio de Janeiro, não é? Óbvio. Claro. O erro é de quem colocou o Corinthians como Real Madrid aqui e o Vasco como um time pequeno da Espanha, por exemplo. Renata, um grande absurdo que acontece, no programa. Eu lamento de estar aqui neste dia que eu vejo aqui um desrespeito ao Vasco. É isso. O Vasco está sendo desrespeitado. O Vasco chegou a uma final de Copa do Brasil. E está todo mundo aqui desconsiderando. E dizendo, o Corinthians que perdeu. Não, o Vasco segurou o empate. O Vasco é favorito na final. O Vasco sendo desrespeitado aqui. Absurdo. E o Chico? E o Chico o quê? É o Chico, Chico que vai falar agora. Tá, mais um daqui é o presidente Vai, da Chiquito. Tá todo mundo nervoso aqui. Olha, a fase na Copa do Brasil em relação a palpites é horrorosa. Ontem o aproveitamento foi tipo 0-0. Viu, doutor? Palpite. Vamos. Edu Dracena, você inicia os trabalhos. Você sabe que eu tô acertando bastante, Renato. Tá mesmo. 1-1. 1-1 será o placar do primeiro jogo da final da Copa do Brasil, Renato James. João Pedro Sgari. Eu gosto do... Eu ia falar da palavra, mas das palavras jogo aberto. Então vai ser um jogo aberto 2-2 pro Vascão. 2-2 pro Vascão. Meu Deus. Sim. Rapaz, você fez um tumulto aqui. Calma. Pra falar isso? 2-1 Vasco. Não tem como responder porque eu não concordo. 3-1 para o Corinthians. Nossa. Capelanes. Ninguém trouxe um argumento do que eu falei aqui, que o Corinthians é melhor em tudo. Ninguém contra-argumentou. Dito isso, acaba a Copa do Brasil hoje. Corinthians 2, Vasco 0. O meu palpite hoje é 2-1 para o Corinthians. Meu pai, isso aí tem que vencer. 3-0 para o Corinthians. 3-0 para o Corinthians. Marco Aurélio Cunha. 3-2 Corinthians. Muitos gols hoje. 3-2 Corinthians. Muitos gols hoje. Não dá pra... ninguém, Faustão. E não teve nem bola na trave. Não, mas vocês viram que tem o errar e tem o errar com gosto, né? Tipo o doutor. Ele errou assim, bem assim, né? Gente, Quem o errou jogo... foram os treinadores que jogaram retrancado, eu não. Boa, doutor. Acabou com o Chico. Mas aí que tá, Everton, por que o Vasco tinha que se jogar aqui em São Paulo? Por que o Vasco, jogando a decisão em casa, ia chegar na Neoquímica Arena e ia se matar jogando? É isso aí, Renato. Estratégia suicida. Ninguém vai fazer isso. Acho que o Diniz vai chegar aqui, não, vamos montar pra cima dos caras e dar espaço. Mas eu até acho que assim, se tivesse que ter um vencedor, seria o Vasco ontem. Mas o Vasco não aproveitou a chance. O Vasco criou e ele olhou e falou, será que tá acontecendo mesmo? Será que deram todo esse espaço? O meio campo do Corinthians, que foi tão elogiado quanto contra o Cruzeiro, não apareceu. O Bidãozinho sabia o que tava fazendo, Muito bem marcado. Mas será que os caras não tiveram que entregar muito no jogo do Cruzeiro, nas duas partidas? acho E de repente são cansados. Porque tem um desgaste. Aconteceu isso com o Palmeiras depois daquela noite mágica contra ele. O ataque do Corinthians não existe, não existiu contra o Cruzeiro, não existiu contra o Vasco no primeiro jogo e acho difícil que exista. Quem é que fez o gol do Memphis no jogo de ida? Querido, o gol do Corinthians. Querido, presta atenção. Quem fez o gol do Memphis com o Memphis? Quem fez o gol do Memphis? Entendi. Contra quem? Contra o Cruzeiro. Ninguém tá bem aqui nesse programa hoje, tá todo mundo estranho. Tudo bem. A Timão preza aqui, tá achando que jogou Corinthians contra Cone. Não tinha um adversário que é bem treinado pelo Diniz. Pelo contrário, por isso que nós estamos falando. Bem treinado. O Vasco foi bem. O time quase foi rebaixado, o cara quase foi demitido. Não foi bem treinado. Agora, o que me impressionou, e eu realmente fiquei até surpresa, foi o fato do Diniz falar sobre o gramado. Porque o Diniz, gente, ele é um cara que ele tem uma ótima leitura de futebol, não à toa chegou à seleção brasileira, mas olha o que ele falou sobre o gramado e associando a atuação do Vasco a isso. Eu não achei que faltou capricho para os jogadores. O que eu acho, assim, tem um pouco a tensão da partida, mas eu acho que mais prejudicou que o campo do Corinthians é um campo diferente. É diferente para conduzir, é diferente para dominar. Você vê que muitos jogadores erraram passe, não são acostumados a errar. É um pouco parecido com o que acontece na grama sintética aqui. O campo é excelente, é muito bom, só que é um campo diferente. Ele tem um tempo diferente, principalmente essas bolas de mais precisão para botar para o jogador finalizar. E a gente, se fosse num campo que a gente está acostumado a jogar, num campo com a grama normal, eu acho que a gente tinha aproveitado melhor
os contra-ataques que a gente teve e algumas construções que a gente também conseguiu no jogo. E no último passe, eu concordo com você, era um pouquinho, mas não era capricho, não. Acho que era um pouquinho, na minha opinião, era um pouco por conta do campo que a gente errou. O que é? Eu estou com a razão. O Diniz acaba de me passar total razão que eu falei que o time do Vasco é ruim. Porque ele falou que o campo era muito bom pro time dele. O que mostra que o campo é melhor que o time. Pênaltis, muitos dizem, é loteria. Não é? É verdade. Mas o Safonov, goleiro russo, que foi promovido a titular do PSG, que aqui, no apagar das luzes, mostramos a escalação, praticamente ninguém entendeu nada do que estava acontecendo. Ele foi o herói nas penalidades, 4 pênaltis. O cara defendeu 4 penalidades. E o Flamengo foi guerreiro, foi pra cima, tentou oferecer intensidade, mas não conseguiu. Pode jogar o Campeonato Mexicano, né? Agora. Por quê? Ele joga como nunca e perde como sempre, né? Vai fazer o quê? Não, mas a atuação você acha que foi ruim do Flamengo? Não foi ruim, mas o Paris Saint-Germain, os caras entraram naquele modo dane-se. Sempre tem uma adição. Os caras pouparam os jogadores. Colocaram o terceiro goleiro. Tiraram o pé, entendeu? Salto alto. Quando eles fizeram o primeiro gol, eles mudaram a postura, recuaram, quiseram administrar. Ficou claro porque o Arrascaeta nunca jogou no futebol europeu. Jogou contra o Bayern, não tocou na bola. 70 jogos na temporada. Então é isso. 70 jogos nivelado por baixo. Os caras brincaram, tiraram o pé, pouparam e ainda foram campeões. Não dá pra explicar um negócio desse. Por quê? O que você quer dizer? Porque é muita besteira, mais uma vez. É inacreditável. Primeiro, o PSG entrou pra ganhar o jogo. Ficou muito... a gente viu. Não, ele abriu o placar, mas depois deu uma segurada. Não, mas entrou pra jogar bola. Os caras comemoraram pra caramba. Mentira sua. Eu vi o jogo. Segunda coisa, cara, é um jogo que pra mim, na minha opinião, tá, diz muito mais sobre o nível do Flamengo aqui no Brasil também. Que mostra assim, cara, se não tentar igualar minimamente, todos os clubes no Brasil, incluindo o próprio Palmeiras, vai ficar muito pra trás. Mas vão ficar muito pra trás, porque é um Flamengo que tá próximo do PSG, assim, em relação à partida que jogou. Fez um jogo bom contra o PSG. Disputou, pelo menos. Disputou, jogou bola, cara. Foi lá e disputou. Teve time que vai passear. Porque teve time que vai passear. E o turista uruguaio? Você não fala, tem o turista holandês no Brasil, o turista uruguaio lá. Cara, o Arrascaeta, quantos jogos ele fez na temporada? Pênalti foi dois. E foi pênalti? Foi pênalti. Foi pênalti. Não foi pênalti, chefe? Não achei que foi pênalti, não. Agora, independentemente de qualquer coisa, Renata... Aqui estou a canela dele. Não tem como. Você pode pegar no continente, não tem nada que se aproxima do Flamengo para dar um calorzinho no PSG como deu ontem. Palmeiras não? Não, Palmeiras quase ganhou do Chelsea, irmão. Não sei se você sabe recentemente. Assim como o Flamengo. O Flamengo empatou. O Flamengo perdeu. É vice igual o Palmeiras. E aí, doutor? Não, é sim, é vice igual o Palmeiras. O Flamengo não perdeu. E outra... É campeão do mundo. A sua teoria é maravilhosa. Então é campeão do mundo. Você sabe tudo de futebol. Cadê a taça? O Flamengo, o PSG tirou o pé para ir para os pênaltis. Cadê a taça? Cadê a taça do Flamengo? Não, tem prorrogação ainda. Pois é. Não, mas eles tiraram falou o pé. Que o Flamengo não perdeu. Cadê a taça do Flamengo no Mundial? Eles tiraram o pé para poder disputar no pênalti, que eles queriam provar que o Flamengo batia mal o pênalti. Não, e tem um detalhe, o PSG não tinha ainda essa Copa Intercontinental, esse título mundial, ainda não pertencia. E aí eles tinham também já perdido o super mundial do meio do ano. Na final, o Chelsea levou. Eles tinham também, Cicinho, uma motivação. Olha os caras comemorando isso. Aí vai dizer que não. Você olha pela postura do treinador, a maneira na qual o Luiz Henrique comemorou esse título, assim, aliviado. O Capilanes é daquele que se o Paris Saint-Germain tivesse perdido, ele ia falar, o Paris Saint-Germain não estava nem aí, que o goleiro estava vendo a maneira de bater nos pênaltis na toalha. Mas não estava nem aí, Cicinho, você sabe. Então ele é assim, é oportunista. Os caras não estavam nem aí, não é oportunista, eu falei antes. Num jogo de final de Mundial, você já viu alguma vez na vida um treinador colocar o terceiro goleiro pra jogar e ainda poupar o melhor jogador do time, que é o melhor do mundo? Você já viu ou não? O Flamengo chegou o São Paulo lá, em 2005, o seu poupou alguém? O Flamengo chegou lá, acho que o mais difícil é descobrir 2 jogos antes, muito mais desgastado do que o Paris Saint-Germain. Para de frescura, desgastado. Mas, gente, fica a sensação que o Flamengo perdeu uma grande oportunidade. Claro. Porque conseguiu o mais difícil, que era não perder no tempo normal e na prorrogação. E leva nas penalidades. O que você fala quando 4 atletas perdem? O goleiro defendeu, mas 4 atletas não converteram. Entre eles o Pedro. Ele não foi estudado. Quer ver? Dá uma olhada aí. Olha lá. Cadê? Depois do telão, hein, Marcelão? Como assim? Ele foi estudado. Porque esse menino já pegou 2 pênaltis de 4 jogos. Olha lá. Receba. Corta quem?
Contra o Lens, Copa da França, olha lá. Contra o Lens, olha lá. Mas ele só foi titular em 4 partidas pelo PSG. Dura saber e aí que ele chega numa final de Mundial e vira o cara. Joga Né? Então tem treino. méritos E o nome também. dele é Marquito. Mas não dá pra pagar essa campanha do Flamengo, a luta, a disposição e a qualidade do Flamengo. Gente, é isso. Amanhã tem mais Jogo Aberto. O Neto chega com os donos da bola. Uma boa tarde pra você. Vice-campeão, Mengão. Boa. Parabéns.